Esta é uma breve apresentação sobre o artigo Linhas de Produto de Software, elaborado por Aguinaldo de Almeida Júnior, Marcos Vinícius Moreno W. Santos e Paulo Roberto Carneiro de Oliveira, para a disciplina Linhas de Produto de Software, ministrada pelo professor Eduardo Manuel de Freitas Jorge, no curso Especialização em Engenharia de Software da Unifax, novembro de 2012. O foco desta apresentação são as seguintes seções do artigo: introdução, objetivo, experiência prática e conclusão. Resumo: o artigo aborda os conceitos de linhas de produto de software e analisa a aplicação desses conceitos em uma fábrica de software do mercado local. Introdução: desde meados dos anos 90, com o crescimento das demandas para a produção de sistemas para as mais variadas áreas de conhecimento de mercado, vem se implementando a ideia de se utilizar um processo fabril no desenvolvimento de software, tentando-se trazer para a construção de sistemas metodologias moldadas em preceitos como o Taylorismo e o Fordismo. Junto com essa tendência produtiva, cresce também o conceito de linhas de produto de software, que traz para as fábricas de software metodologias para agilizar o processo produtivo com a reutilização de componentes, requisitos, projetos e conhecimentos, fazendo-se valer de experiências bem-sucedidas em projetos anteriores, através do reuso de recursos que sejam comuns aos sistemas, aumentando-se a eficácia do processo, explorando-se as similaridades e controlando-se as variabilidades entre os projetos. Objetivo: o objetivo deste trabalho é verificar a aplicação dos conceitos de linhas de produto de software no processo produtivo das fábricas de software no mercado atual, focando nos possíveis ganhos a médio e longo prazo de sua utilização, assim como nas dificuldades encontradas para sua implantação. A partir do cenário de uma fábrica de software do mercado local, mostra-se o quanto do conceito linhas de produto de software pode ser aproveitado pela mesma, as ferramentas utilizadas no processo de produção de software e os casos de sucesso e o que não foi possível ser aplicado dentro do contexto da organização. Experiência prática. Para este artigo, uma filial de fábrica de software foi visitada, onde se realizou uma entrevista com a gerente de projeto, que procurou analisar as atividades realizadas por esta fábrica no contexto de linhas de produto de software. O objetivo da entrevista era saber que conceitos estavam sendo utilizados ou prospectados dentro da fábrica, no intuito de se implantar uma linha de produto de software. Esta fábrica de software funciona como filial em Salvador, tendo mais 3 filiais e uma matriz no Brasil. A estrutura de cargos varia nas filiais. Existe uma gerência nacional de fábrica responsável pela gestão de recursos. Para a filial de Salvador, o quadro é composto de um gerente de unidade, um gerente de projeto, um arquiteto de software, um analista de requisitos, 3 programadores e um analista de testes. Esta fábrica de software trabalha com demandas regionais. No entanto, pode assumir eventualmente algumas demandas de outras regiões do país, de acordo com cada tipo de contrato. Basicamente, a fábrica trabalha com a etapa de construção do código. As demandas em forma de requisitos e devem ser processadas para gerarem os artefatos das demais fases do desenvolvimento, como código-fonte, diagrama de classes de implementação, pacote compilado, evidências de testes e artefatos de testes. Eventualmente, esta fábrica de software pode trabalhar com a elaboração da especificação de requisitos, mas isso não é comum. Em apenas um contrato, ela constrói e mantém 5 projetos com características muito peculiares. Esta fábrica de software utiliza algumas ferramentas para o desenvolvimento das suas atividades, como Project, para gerenciamento de projetos, SharePoint, para controle, Mantis, para reportar erros nos aplicativos gerados, SVN, Subversion, para o controle de versão, Enterprise Architect, para a leitura dos artefatos de requisitos, Eclipse, como IDE, e PGAdmin, para administrar o sistema gerenciador de banco de dados PostgreSQL. Questionou-se quais eram as iniciativas da fábrica que estavam sendo adotadas com o intuito de economizar tempo, reduzir custo e aumentar a confiabilidade com reuso. A princípio, a gerente da unidade reconheceu a importância do reuso para ganho substancial na qualidade e redução de custos, porém admitiu que, em função da grande diversidade nos projetos mantidos,
o reuso quase que inexistia. Sempre que uma nova funcionalidade em um projeto era lançada, apenas parte do código e, às vezes, quase nada era aproveitado para aquela funcionalidade. No início do contrato com seu cliente principal, a fábrica criou um componente de autenticação web, que poderia ser reaproveitado em diversos projetos. No entanto, devido às exigências arquiteturais deste cliente, não foi possível utilizá-lo. A rotatividade de pessoal colabora com a perda de conhecimento, fazendo com que a fábrica tenha que treinar os novatos para se adequarem aos projetos em andamento. Para minimizar este problema, a solução encontrada é manter a sua documentação sempre consistente e atualizada. A fábrica visitada utiliza alguns frameworks para reduzir o tempo de desenvolvimento e aumentar a produtividade, como Jaguar, Struts, Hibernate e Spring. A exemplo do Hibernate, a fábrica admitiu que muitos projetos exigem que apenas uma fração das funcionalidades seja codificada no padrão JDBC puro, ora por ser um sistema legado, ora por ser um sistema que ainda necessite de maturidade. Conclusão. Percebemos que a adoção de linhas de produto de software pode trazer vários benefícios, porém envolve também muitos desafios em função do novo paradigma, reestruturação de processos, mudanças comportamentais, custos de investimento e domínio da abordagem. No estudo de caso, observou-se que, a nível nacional, a fábrica poderia planejar melhor a elaboração de artefatos. Um banco de dados de conhecimento poderia ser implantado, mas, por razões estruturais e econômicas, isso ainda não pôde ser feito. O reuso aplicado é considerado baixo, apesar de esta fábrica se utilizar de muitos frameworks consagrados no mercado. A rotatividade pessoal, a falta de planejamento e a grande diversidade dos projetos são fatores que colaboram para este cenário.